Olá, seja bem-vindo e nesse vídeo vou abordar o tema aprendizagem e gostaria de saber de você qual é a sua maneira, qual é a maneira que a sua criança aprende, né? Pela cognição ou pela condição? Qual é a estratégia de aprendizagem dela? Visual, auditivo ou sinestésico? Você sabia que o comportamento é definido pelas aprendizagens hereditária e ambiental? Por isso a importância de saber como o cognitivo da criança se desenvolve durante o processo da aprendizagem. Quando você sabe que ela não teve uma aprendizagem significativa na sua vida, hein? A criança aprende de forma espontânea ou provocada? Boa questão, né? E qual método de ensino-aprendizagem você prefere para ela? Modelado? Socrático? Metacognitivo ou autoinstrução? Eis a questão. E sabendo de tudo isso, como avaliar uma aprendizagem de forma diagnóstica, formativa ou somativa? E tem a questão da memória, não é mesmo? A memória, como é que você acha? Como é que podemos medir a memória de uma criança para saber se ela teve alguma aprendizagem significativa? Então, deixa seu comentário, eu vou adorar saber a sua opinião, sua dúvida, até mesmo sugestões, combinado? Então, te aguardo, hein? O que é aprendizagem? Para muitos parece ser muito simples responder essa questão, que é aprendizagem. Mas será que ela é apenas uma aquisição de informações através da conservação da nossa memória? Bom, para a psicologia, a aprendizagem é um processo capaz de provocar uma alteração relativamente permanente no comportamento da pessoa. E sabe por quê? Porque uma pessoa bem informada sobre algo de seu interesse resulta em mudanças de hábito. Por exemplo, minha filha com 6 anos tinha muita dor de cabeça e não descobríamos o seu motivo. Até que um dia a pediatra a encaminhou para um neuro, justamente para fazer uma investigação mais detalhada sobre o seu problema. Bom, eu como mãe, é claro que estava preocupada com seus sintomas e, como professora, também estava preocupada com a sua aprendizagem, justamente na fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, o que eu fiz? Eu a levei à pediatra e lhe expliquei o problema, ok? E, previamente, a pediatra me orientou a levá-la ao neuropediátrico, com o detalhamento de sua alimentação já por escrito. E nessa época ela adorava comer banana. Era banana no lanche, na escola, era banana na vitamina à tarde, era banana para dormir. Quando chegamos ao consultório do neuropediátrico, ele não esperava já ter a lista da rotina de alimentação da minha filha. E com um sorriso, ele logo diagnosticou ser excesso de banana o motivo da sua dor de cabeça. Então ele explicou que a fruta tem muito potássio e que esse excesso era o causador da sua queixa. Bom, nunca imaginaríamos que o motivo da dor de cabeça seria um alimento até então considerado nocivo e saudável, não é mesmo? Bom, de fato, resolveu o problema dela, tirando da sua alimentação a banana justamente no horário de dormir, que foi o suficiente. Não sei o que fazia mal, era a banana mesmo, mas se era o horário dela de comer a banana, bom, foi assim que a gente fez. Bom, segundo os antigos, tem alimentos que são pesados para consumir à noite. E o importante é que foi resolvido o seu problema, não é mesmo? Então, qual foi a nossa aprendizagem? Excesso de banana causava dor de cabeça nela. Por conta disso, mudamos nosso hábito de alimentação. Bom, não seria aprendizagem se ela continuasse comendo banana antes de dormir, por saber que é uma fruta, logo é um alimento saudável. E com isso, ela não mudaria sua alimentação e continuaria com a sua dor de cabeça, não é mesmo?
Então, essa mudança de comportamento é definida como teoria cognitiva, pois, de acordo com a psicologia, o processo da relação da minha filha com o seu problema precisou de um plano organizacional para descobrir sua solução. Agora, você imagina tendo que aprender a mudar seu comportamento devido às condições ambientais, como mudança de casa, mudança de rotina escolar ou familiar. Bom, mudanças nos forçam a uma nova aprendizagem. E isso acontece devido a um novo condicionamento de vida em que você se encontra. E não seria aprendizagem se você não se adaptasse às novas condições de viver, não é mesmo? Então, você sofreria ou até mesmo entraria em depressão. Bom, pessoas que percebem suas dificuldades de aprendizagem sentem-se mal com a situação, sim, mas não sabem como resolver esse problema. E isso é muito mais comum do que se parece, porque mudança de hábitos é difícil para qualquer pessoa, porque gasta muita energia para adquirir novas aprendizagens. E o que já foi aprendido já está automatizado. Então o cérebro acaba armazenando as informações na nossa memória remota. E por que é importante se preocupar com a aprendizagem da sua criança? Porque, sabendo como ela aprende, você poderá ajudá-la a adquirir uma excelência acadêmica com uma aprendizagem significativa. Ok? Então, como você acredita que a condição da criança se desenvolve durante uma aprendizagem? Bom, para quem é da área de educação, como eu, os estudiosos Piaget e Chomsky, diriam ser simplesmente conhecer o mundo de significados na medida que o ser estabelece relações com seu conhecimento, criando uma estrutura cognitiva para novos significados. Bom, para nós pais, não é? Como seria esse reconhecimento de que a criança aprendeu de forma significativa a nova informação, ao ponto de mudar sua maneira de ver o mundo e surgir em suas ações? Na verdade, é um processo que envolve a compreensão, transformação, armazenamento e utilização dessas novas informações. E por isso, a importância de observar a criança explorando os objetos. Sabe por quê? Porque desta forma você vai perceber como esse processo de aprendizagem se desenvolve no aprendiz em 3 passos. O que é e como é aprendido a informação, o que mantém ou não o comportamento da criança diante dessa nova informação e a maneira como seleciona uma nova situação-problema. Vamos fazer um teste agora? Por exemplo, dê um objeto para a sua criança e pede para ela fazer algo com ele, como se você precisasse de sua ajuda para resolver um problema que você não está conseguindo fazer, e observe como ela vai reagir. Qual será seu comportamento diante do objeto e da situação problema, hein? Então, é exatamente dessa maneira que você vai analisar como ela vai realizar essa experiência de vida. Por quanto tempo ela vai ter sua atenção voltada para a situação nova e como ela vai apresentar a solução. Depois me conta como foi essa aprendizagem, combinado? Então, a partir dessas informações, você saberá qual é a prevalência de inteligência da criança, seu tempo de concentração diante do objeto e qual foi a habilidade aplicada para solucionar a situação problema criada. Bom, agora, quando eu sei que a criança não teve uma aprendizagem significativa para a sua vida? Tenho falado tanto sobre esse tema, aprendizagem significativa. Bom, o que seria uma aprendizagem não significativa? Você imagina? Então, escreva nos comentários, combinado? Fui perguntar às minhas filhas e elas responderam da seguinte forma. A filha de 9 anos falou que seria quando um adulto aprende algo que não serve mais para ele. Já a filha de 16 anos falou que é quando não colocamos em prática a nova informação. Eu acredito que seria tudo aquilo que
escutamos, mas não ouvimos. Por quê? Porque quando ouvimos, prestamos atenção e automaticamente, quando se tem atenção, fazemos conexões com as informações que já temos e reestruturamos nossa cognição, aprendendo a ver o mundo com uma nova perspectiva. E sabendo que a aprendizagem é um processo de organização e integração de informações para a construção de uma estrutura cognitiva, podemos diferenciar a aprendizagem significativa pela mecânica. Imagine você escutando uma música de sucesso todos os dias, toda hora. Parece uma perseguição, não é mesmo? A melodia te encanta e você começa a cantar. Só um detalhe, você não entende a letra porque você não fala o mesmo idioma. Você está ali cantando, acompanhando a música e garante que aprendeu a música. Veja só. Agora eu te pergunto, você teve uma aprendizagem significativa ou mecânica? Quantas vezes eu escutei responsáveis dizendo que seu filho já sabe todo o alfabeto, já sabe contar até 30, mas na avaliação diagnóstica ele não sabe identificar as letras e nem quantificar. E é muito comum a criança automatizar as informações sem procurar investigar sobre elas. Então, quantas informações, por exemplo, buscamos na internet com diversos canais de informação, não é mesmo? O que você aprende é significativo ou mecânico? Isso vai depender da quanta atenção você dará importância para esta informação. Então, posso garantir que uma aprendizagem mecânica é quando há pouca ou nenhuma associação com os conceitos já existentes na sua estrutura cognitiva. Logo, a informação é decorada para resolver sua necessidade do momento. Exatamente. Enquanto que a aprendizagem significativa ocorre quando o conteúdo é decodificado verbalmente, relacionando-se com os conceitos relevantes na sua estrutura cognitiva, fazendo que sua perspectiva de ver o mundo de significados tome uma nova forma. Agora, outra questão. Como a criança adquire a aprendizagem? Você acredita que ela pode ser adquirida de forma espontânea ou precisa ser provocada? Bom, segundo a visão do psicólogo Piaget, ele considera que a aprendizagem precisa ser, de fato, provocada por situações e que seja o oposto ao que é considerado espontâneo, para que a criança aprenda a aquisição de valores, de linguagem, costumes, padrões culturais, não é? E sociais. E como assim? Eu também me fiz essa pergunta quando estava lendo meus livros. Bom, vou dar um exemplo. Se você der uma caixa de papelão para uma criança, acredito que ela possa usá-la para brincar, criando seu mundo imaginário, não é mesmo? Ela passará a tarde feliz da vida, mas a questão é, ela terá uma aprendizagem significativa? Mas se você mostrar alguns objetos feitos de papelão, hein? Acredito que você vai despertar nela a curiosidade de aprender a transformar sua caixa em algum objeto, não é mesmo? E essa aprendizagem vai desenvolver nela uma nova estrutura cognitiva de lhe permitir encontrar estratégias, métodos e habilidades para conseguir chegar ao seu novo objetivo. Você percebe que ela vai dar valor à sua criação, você percebe que ela vai desenvolver sua linguagem, expressando sua ideia na sua criação. Você vai perceber que ela vai desenvolver o costume de dar importância para materiais simples, que ela vai perceber alguns padrões culturais se ela pesquisar tipos de objetos feitos de caixas em lugares diferentes, não é mesmo? Que ela vai se conectar com pessoas que gostam desse tipo de material. Por isso, é preciso aplicar alguns passos. Os objetivos pedagógicos necessitam estar centrado no aluno a partir de atividades. E o que isso quer dizer? Não adianta você propor um desafio de uma situação se a criança ainda não tem um cognitivo preparado para realizá-la. Por isso, há necessidade de saber quais são as competências necessárias para a idade da criança e pedir para ela fazer uma autoavaliação de como ela se sentiu diante da proposta.
Bom, em outro vídeo eu falei sobre a importância de se ter disponível para a criança um quadro com 4 etapas de progresso de aprendizagem, onde ela pode se autoavaliar, marcando em qual nível ela se encontra diante do objetivo. Se ela não conseguiu atingir o objetivo, se ela conseguiu com ajuda ou um lembrete, se ela conseguiu às vezes, mas por conta própria, ou se ela realizou de fato a atividade com habilidade, alcançando 100% o objetivo. Então, os conteúdos, eles não são concebidos como fins em si mesmo, mas como instrumentos que servem ao desenvolvimento evolutivo natural. E o que isso quer dizer na prática? Obrigar alguém a aprender algo, ninguém quer, não é mesmo? Contudo, se mostrar sua importância para a vida, já desperta o interesse de qualquer pessoa. Quantas vezes você já foi submetida a um conteúdo que não sabia o seu propósito para a sua vida? Quantas vezes você percebe o desinteresse da criança diante de uma situação? Mas garanto que se você der exemplos de situações problemas para ela, o seu interesse será outro. Bom, a primazia de um método que leva ao descobrimento por parte do aluno, ao invés de receber passivamente através do responsável. Você já se deparou em situações em que você vê a criança fazendo algo com dificuldade e você logo quer mostrá-la como se faz? Por que não mostrá-la a função do instrumento e deixar a criança descobrir como usá-la do seu método, da sua forma? Claro, sempre com a supervisão de um adulto, não é mesmo? Também conhecendo aquele ditado: a curiosidade matou o gato. Garante que se você, além de disser a função do objeto e acrescentar as causas que ele pode causar, prevenir alguns resultados. A ideia de uma aprendizagem significativa é não mostrar uma maneira de descobrir e deixar a criança de forma passiva ou modelada, mas lhe oferecer a possibilidade de desenvolver sua capacidade de pensamento, resoluções de problemas e desenvolver seu cognitivo, é claro. Bom, a aprendizagem é um processo construído internamente, que depende do nível do desenvolvimento do sujeito. É um processo de reorganização cognitiva. Os conflitos são importantes sim para o desenvolvimento da aprendizagem. A interação social favorece também a aprendizagem. E é exatamente que venho preservando nas minhas falas, oferecer uma oportunidade em alcançar uma excelência acadêmica, permitindo a criança a construir e reorganizar sua habilidade cognitiva através de práticas concretas e vivenciadas no seu meio social, para que ela possa construir ou desconstruir, mas de certa forma reformular sua maneira de ver o mundo de significados e um progresso contínuo. Bom, as experiências de aprendizagem necessitam estruturar-se de modo a que privilegiem a colaboração, a cooperação, intercâmbio de pontos de vista em busca de um conjunto de conhecimentos, não é mesmo? Bom, se pensarmos como Piaget, não devemos colocar a maneira como e o que se deve ensinar, mas permitir como a criança compreende o conteúdo, a situação, o desafio, fornecendo ferramentas necessárias para a identificação de suas possibilidades e limitações. Exatamente. Por exemplo, sei que minha limitação é a altura. Se me derem as possibilidades de pular, escorregar ou descer as escadas, com certeza eu vou escolher descer as escadas naturalmente. Sabendo disso, gradualmente eu poderei pensar em escorregar se tiver algum estímulo de outras pessoas, até mesmo pular, né? Estímulo das pessoas que passaram já por esse processo, conhecendo as reações delas pelas suas experiências já vividas. Então, para que o responsável possa saber interpretar as condições intelectuais da criança, de acordo com as suas condutas verbais e não verbais, ele precisa compreender como a criança aprende o que lhe foi proposto de acordo com as ferramentas disponibilizadas. Então, desta forma, vai saber o quê? Entender melhor no seu dia a dia, irá respeitar o ritmo do seu desenvolvimento,
e vai dar à criança a oportunidade de construir uma aprendizagem significativa da infância para a vida. Exatamente. Interessante, não é? Bom, você sabia que o comportamento da criança depende de suas aprendizagens hereditária e ambiental? Por exemplo, como você imagina ser a aprendizagem de uma língua, hein? Se pararmos para pensar no desenvolvimento da linguagem falada de um bebê para uma criança, como ela desenvolve essa habilidade de comunicação verbal? Muitos cursos de língua prometem métodos extraordinários de falar fluente em apenas 6 meses. Você acredita ou não? Eis a questão. Claro que tudo depende dos nossos interesses, dos estímulos oferecidos, do ambiente adequado, do mesmo grupo social. Então, são vários fatores que influenciam o desenvolvimento desta aprendizagem, não é mesmo? Agora, tem um ditado que diz: a necessidade faz a hora. E eu acredito nisso. Se não tiver interesse ou necessidade para algo, não é aprendizagem significativa. Quantas vezes percebemos uma pessoa aprendendo algo na marra? Você acha que ela vai reter essas novas informações em sua memória? Claro que não, né? Por quê? Porque ela não teve uma experiência positiva e nem no interesse da nova informação. Agora, se a pessoa souber o objetivo para qual ela vai adquirir as novas informações e lhe apresentar um estímulo para tal, as chances dela se interessar pela aprendizagem vão ser bem maiores, não é mesmo? E é o que acontece na escola. Bom, os alunos são obrigados a aprender conteúdos de várias matérias e nem todos os agradam. Mas se o professor lhe apresentar os argumentos necessários para a sua aprendizagem significativa, mostrando uma projeção de futuro e as suas consequências, desta forma o interesse será outro. Então, o responsável pela educação da criança precisa lhe apresentar um leque de perspectivas de visão do mundo de diferentes significados para que ele possa ter a escolha consciente de seus atos. É claro que você deve estar pensando que essa maneira de ensino não vale para os pequenos, mas te digo que é desde cedo que se aprende. Na verdade, quando pequenos, eles ainda não têm o cognitivo racional ainda desenvolvido para questionar. Só a partir dos 7 anos que começa esse tipo de reluta contra a aprendizagem, não é mesmo? De algo que não lhe agrada. Bom, Chomsky, que é considerado o pai da linguística moderna, afirma que a aprendizagem da língua consiste em adquirir um conjunto de regras abstratas internalizadas de maneira inconsciente, através de conhecimentos e pode ser obtida de forma hereditária e ambiental. Então, como assim? Então, nossas aprendizagens acontecem de acordo com os nossos conhecimentos já adquiridos, mas também e principalmente pelas nossas capacidades inteligíveis, que são herdadas pelos nossos genes. Então, ele considera, Chomsky, que são aprendizagens inatas. A aprendizagem hereditária ou biológica, ela é composta por componentes transmitidas por uma constituição genética do indivíduo que pertence a um núcleo de esquemas sensório-motores já pré-programados e que, organizando as percepções e ações do indivíduo, define igualmente o comportamento linguístico da criança. Enquanto que a aprendizagem ambiental ela é composta por traços que aparecem no indivíduo devido a uma mudança de comportamento, resultante de sua experiência, que passa por um processo dependente de alguns fatores que agem entre si e determinam a sua conduta. Vou explicar como. Por exemplo, existe o fator motivação. A criança só aprende se quiser. Por isso, a importância de se conhecer o gosto da pessoa e sua realidade social. Não adianta eu oferecer algo que não é de acordo com a sua idade, a idade da pessoa ou meio social, porque as chances dela se motivar serão menores.
Agora, tem um fator também objetivo. Sempre é um, não é mesmo? Tudo tem um propósito na vida. Logo, tudo tem uma finalidade. E é importante sempre falar para qual é o objetivo da aprendizagem. É saber caminhar conhecendo aonde vai chegar. Tem fator também preparação. A criança não tem que estar preparada para aprender. Esta preparação compreende em 3 fatores: o fisiológico, o psicológico e experiências anteriores. Por quê? Porque ela precisa estar com sua higiene e suas necessidades feitas. Porque ela precisa estar com seu pensamento concentrado na atividade do momento e não preocupada com outras circunstâncias, com problemas familiares ou atividades que ainda tem por vir, por fazer, porque ela precisa buscar fazer conexões com informações que ela já tem e assim poder organizar sua estrutura cognitiva e, consequentemente, conseguir armazenar as novas informações na sua memória de longo prazo, ok? E tem também o fator obstáculo, que são essenciais à vida de um indivíduo, qualquer pessoa, porque permite a mudança, Dizem que só dão valor para algo quando conquistado com suor, mais ou menos isso. Os desafios são importantes, sim, para a pessoa desafiar a si mesma, as suas capacidades. A derrota também faz parte da vida. Também disse que se aprende com os erros, então, desta forma, o aprendiz irá medir seu progresso na sua aprendizagem. E tem questão do fator resposta, que é quando o indivíduo age de acordo com a sua interpretação. Por quê? Porque cada pessoa tem experiência de vida diferente, não é mesmo? Cada pessoa tem uma perspectiva de vida diferente. Então, qual a conclusão? Toda opinião sobre uma questão é válida quando se tem argumentos, nem que sejam prós e contras. Por isso a importância de se desenvolver no aprendiz a discussão sobre algo que lê, justamente para desde pequeno saber se expressar e saber se colocar diante de um grupo o seu ponto de vista. Bom, agora também tem um fator reforço, temos o reforço positivo e negativo. Para incentivar o aprendiz a uma aprendizagem, é importantíssimo sempre pensar o lado positivo do seu ponto de vista, respeitando sua maneira de ver o mundo, dos significados. Por quê? Porque ninguém pode ter uma resposta única e certa se cada pessoa tem experiências de vida diferentes da outra, como também maneiras de ver o mundo sob perspectivas diferentes. Bom, um reforço negativo inibe a pessoa da sua próxima vez de se expor em grupo, e a consequência disso é inibir sua expressão e a confiança em si. Bom, mediante a todas essas informações, você pode se perguntar: como minha criança desenvolve sua linguagem verbal? Como lhe ofereço todos esses requisitos para uma excelência acadêmica e uma aprendizagem significativa para a vida? Não é mesmo? Bom, agora, qual método de ensino-aprendizagem você prefere para ela? Modelado, socrático, metacognitivo ou autoinstrução? Independente de qual seja o seu estilo de aprendizagem, o importante é que ele seja estimulado desde a educação infantil, com um método que você se identifique e acredite que seja o melhor para o seu filho, para a sua criança. Bom, você se lembra de algum momento de ensino-aprendizagem que te marcou? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber como foi. Bom, é claro que os estilos de aprendizagem são próprios de cada aprendiz. Então, independe dos métodos e técnicas apresentados pelo responsável pedagógico. O aprendiz ele precisa corresponder ao que lhe é oferecido para que haja, sim, uma avaliação pedagógica de acordo com os conteúdos pré-estabelecidos pelo BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. É isso mesmo. Já parou para pensar nisso? Então, é bom às vezes a gente refletir, né? Segundo a revista Diálogo Educacional, um método modelado, ele é um ensino instrutivo em que o professor mostra ao aluno a execução do trabalho, verbalizando e justificando como se faz, para que o aluno, após observar o processo que o professor passou,
o aprendiz possa assumir o seu papel. Parece, ou pode até ser, uma pedagogia tradicional, mas esta técnica favorece ao aluno o exercício de externalizar o processo mental e metacognitivo que o professor mobilizou no intuito de conferir se a criança de fato aprendeu o conteúdo apresentado. Bom, eu acredito que esse modelo é ideal para momentos de avaliação formativa, quando o professor aplica exercícios de fixação do conteúdo de acordo com os pontos fracos observados no aluno, aplicando desta forma atividades diversificadas. Bom, e tem o modelo socrático. O que é? É assim conhecido por ter como objetivo um modelo de questionamentos, de suposições, de premissas feitas pelo professor aos alunos em cima de um diálogo, em uma roda de conversa, por exemplo, ou até mesmo durante uma amostra de trabalhos. Então, o seu objetivo desse método é que os alunos conscientizem seus próprios processos de pensamento na tentativa de responder certas perguntas-chave, como o que você sabe ou pensa sobre, como você faz, como você fez esse trabalho, por que fez dessa forma. Então, esse método é ideal para uma avaliação diagnóstica. O professor ou responsável estimula a criança com perguntas sobre algum assunto de discussão, usando os conceitos de porquê, como, quando. E tem a introspecção, que é a análise metacognitiva, não é isso? E o objetivo consiste em quê? Em fazer que o aluno verbalize o seu processo cognitivo utilizado para realizar tarefas, dizendo como foi feito e assim poder dividir em grupo o seu método, utilizando para que os colegas possam aprender. É um método que serve como uma autoavaliação, onde o aprendiz faz uma autorreflexão sobre as suas atitudes, sejam elas positivas ou não. Serve também como se fosse um feedback sobre o que ele fez e para saber como irá progredir na sua aprendizagem. Já o modelo autoinstrução, esse método é parecido com um modelado. A diferença é que não está no seu objetivo, porque é uma maneira de guiar a conduta e o próprio processo de aprendizagem do aluno sob forma de perguntas. Quando vemos os professores dando um retorno ao aprendiz de como ele foi na atividade ou avaliação, e automaticamente fazendo com que o aprendiz focalize sua atenção na correção durante essa revisão. Isso é uma habilidade de autoavaliação. Exemplos de perguntas que se seguem de acordo com os objetivos definidos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer com cuidado? Estou fazendo bem? É melhor dessa maneira ou de outra? Então, o objetivo de esquematizar métodos e estratégias de ensino, principalmente na educação infantil, é fazer com que os alunos, desde cedo, tenham uma visão consciente de seus erros, ampliam a maneira de realizar uma mesma tarefa, observar como o colega realizou. Tudo isso em forma de diálogos, questões ao redor de um processo cognitivo que todos detêm. Interessante disso tudo, antes disso tudo, avaliar de que forma o aluno aprende, visto que cada indivíduo possui particularidades e estilos próprios de aprendizagem e o professor precisa conhecer sua forma de adquirir a informação para atingir aos alunos um ensino mais eficaz. Bom, as particularidades existem, não é mesmo? Devido ao conhecimento prévio que cada aluno tem, cada pessoa tem em relação ao conteúdo, ou às vivências expostas mesmo, além da motivação e da maneira de assimilar conhecimentos, né? Então, o professor, sabendo desta necessidade, tem o quê? Um olhar voltado para a realidade da sala de aula, ou seja, um olhar mais crítico e observador. E é importante lembrar sempre que os estilos de aprendizagem podem variar de acordo com a disciplina e o estímulo. Por quê? Porque o ser humano traz consigo as 8 inteligências, se lembra? E uma delas sempre se prevalece das outras, de acordo com o que lhe é proposto como tarefa para o desenvolvimento, mesmo que envolva mais de uma habilidade na solução de um problema.
não é mesmo? Por quê? Porque as inteligências se integram. Agora, qual é a estratégia de aprendizagem que a criança tem? Visual, auditiva ou sinestésica? Cada pessoa tem uma preferência, não é mesmo? E é fácil responder essa pergunta quando somos adultos, mas como ajudar a criança a ter uma aprendizagem a partir de estratégias? Ou melhor dizendo, por que é tão importante criar estratégias para adquirir uma aprendizagem significativa? Simplesmente porque exige do aprendiz uma conscientização e intenção em se resolver uma questão, uma tarefa? Uma aprendizagem estratégica permite à pessoa a internalizar as novas informações a partir de conexões com seus conhecimentos já adquiridos. Por exemplo, quem nunca já leu um livro e depois de algum tempo resolveu lê-lo de novo, né? E acabou tendo um novo entendimento sobre a história. Por que isso acontece? Porque a vida já é uma aprendizagem. Sempre estamos conectados com novas informações de ver o mundo, que nos permite mudar nossos comportamentos devido ao acréscimo de experiência de vida que adquirimos. Por isso que um novo olhar para a mesma história. Bom, como cada pessoa também apresenta personalidades e habilidades diferentes, qual é a consequência disso? Eles são movidas sob interesse e motivação e estilos de aprendizagem diferentes. Por isso, a importância do responsável da criança estar atento às suas necessidades, às necessidades de aprendizagem de forma individualizada e não comparando um com o outro, não é mesmo? Em casa também faz muito comparar um filho com o outro, não é mesmo? Isso acontece, mas a gente precisa ser orientado para evitar essa comparação, não é mesmo? Então, bom, segundo a coleção Escola em Ação, é um kit de livros que eu tenho, existe 3 formas de aquisição de informação que a pessoa desenvolve. Então, vocês imaginam quais são? Seria o visual, o auditivo e o sinestésico. Bom, visual, as informações são adquiridas através da associação de imagem. Então, geralmente, essa estratégia é oferecida às crianças que ainda não sabem decodificar a escrita e esquecemos que esse tipo de informação favorece o armazenamento do conteúdo que está sendo aprendido. Então, costumamos dizer que a criança que aprende pelo visual é uma pessoa organizada, observadora, tranquila, atenta. Quem já ouviu falar em memória fotográfica? Por isso, considera que sua preferência de atividade seja voltada para desenho e leitura. Eu sou pelo visual, adoro ler. Se alguém ler uma reportagem para mim, pouco capta as informações. Então, preciso ler pessoalmente, destacar as palavras principais, para depois associá-las aos meus conhecimentos prévios e assim ter uma compreensão melhor do todo. Já o auditivo, as informações são adquiridas por um processo de gravação mental, em que a perda de uma palavra faz compreender o sentido da frase. E um exemplo disso é quando um aluno vai estudar e prefere ler alto para ouvir sua voz e assim poder armazenar as informações. Meu irmão, é assim. Quando éramos crianças, adolescente, eu precisava mudar de ambiente para conseguir estudar. A identificação dessa criança, ela é caracterizada pela sua maneira de dominar uma conversa. Ela tem interesse por música e costuma ser comunicativa. Agora, um modelo sinestésico, então, essas informações são adquiridas através de sensações do corpo. Mas como assim? É uma característica muito relacionada à prática esportiva. Então, é uma forma mais demorada, sim, de se aprender, porque mantém o corpo agitado, não é mesmo? E os estudos afirmam que, para haver uma aprendizagem, a pessoa precisa do equilíbrio do corpo, mas também é uma aprendizagem mais profunda. Bom, a identificação desta criança
ela é caracterizada pela sua maneira de se expressar, por gestos, necessitando do movimento do corpo para aprender como sentir, tocar. Então, o seu interesse é voltado para histórias de ação, aventura, mesmo não tendo hábito de leitura. Bom, para que o responsável saiba qual é a estratégia que a criança usa, é interessante oferecer informações nas 3 formas, ok? E observar em qual das 3 a criança prefere. A escola, por exemplo, deve oferecer um ambiente de desafios, não é mesmo? Proporcionando atividades que façam os alunos atuarem, refletirem, experimentarem, teorizarem sobre o que aprenderam. Mas em casa, como pode ser esse processo de aprendizagem de forma estratégica? Hein? Boa questão, não é mesmo? Bom, o importante é a percepção da criança em sentir que está colocando em prática no seu cotidiano tudo o que aprende, independente do método. Sabe por quê? Porque a criança vai conseguir compreender a nova informação através de sua vivência e, consequentemente, a partir do seu comportamento transformado. Então, posso dizer que são os comportamentos individualizados que indicam quais são os estilos de aprendizagem de acordo com o desenvolvimento cognitivo de cada um. Tá? Então, agora, como medir a aprendizagem dela? Eis a questão. Sabendo que a aprendizagem é um processo de aquisição de novos conhecimentos, o seu resultado vai depender de quê? Somente de um fator. Você imagina qual seja? Memória. Sim, é a base das representações do pensamento, emoções, raciocínio, linguagem. A memória é uma das funções cognitivas que pode ser distinguida tanto de acordo com o tempo que perdura, quanto ao seu conteúdo. Bom, o tempo representa uma memória sensorial, ou seja, a memória é adquirida pela forma visual e auditiva, e pode ser dividida também em curto ou longo prazo. A memória de curto prazo serve para ter utilidade imediata. A informação precisa ser codificada rapidamente e ser transferida para uma gavetinha, um subsistema. Um exemplo disso é quando fazemos uma pesquisa rápida na internet, não é mesmo? Para uma necessidade imediata. E depois, o que acontece? Esquecemos essa informação. Veja só. Agora, a memória de longo prazo, a informação é de acesso inconsciente. Ou seja, as informações adquiridas sem saber como, passou por um processo de assimilação de erros e acertos até chegar à aprendizagem desejada. Então, esse processo de internalização é de forma inconsciente. Um exemplo básico disso é aprender a andar de bicicleta, não é mesmo? Para chegar a essa aprendizagem, o indivíduo passou por um processo de assimilação de movimentos até adquirir a sua consolidação de equilíbrio corporal. O mesmo acontece o quê? Com a criança que apresenta uma sensibilidade auditiva capaz de reproduzir sons linguísticos, além dos quais ela costuma ouvir na sua língua materna. Então, o que acontece? Em contrapartida, havendo uma ausência desses estímulos no seu ambiente para adquirir uma segunda língua, por exemplo, o que acontece? Induz uma esclerose das sinapses da criança entre os seus 6 e 12 meses e suas capacidades de distinção de sons começando a diminuir. Desculpa. Mas o que acontece? Se você perceber, você faz um trabalho de estímulos para o desenvolvimento dessas sinapses. O quanto antes, o mais cedo possível. Qual é a probabilidade de reativá-las? É muito maior do que quando se faz isso depois de alguns anos, quando já é adulto, né? Então, isso explica simplesmente a facilidade da criança em aprender mais rápido e com mais eficiência uma segunda língua. Agora, é claro que uma memória de longo ou curto prazo vai depender também do conteúdo, não é mesmo? Por quê? Porque o conteúdo, a princípio, precisa ser adequado à idade cronológica da criança.
Depois de uma avaliação diagnóstica dela, o responsável saberá em qual ponto a criança pode avançar na sua aprendizagem. Então, não adianta propor um conteúdo começando por onde eu sei, né? Já que cada ser pensante tem um ponto de vista diferente. Por quê? É preciso logo fazer uma sondagem inicial sobre qual é o conhecimento dela diante do conteúdo proposto, para o quê? Conseguir desenvolver na criança uma aprendizagem. Então, o processo de memorização realmente é bem complexo e envolve sofisticadas reações químicas. E nessa parte deixo as palavras para os especialistas em neuroeducação. É claro que a presença da memória, já é perceptível desde a primeira fase infantil, não é mesmo? Mas só a partir dos 3 anos é quando ela é de fato medida. Por quê? É a idade em que a criança começa a estruturar sua fala, codificando a linguagem verbalmente. Então, mesmo sabendo que a criança tem a facilidade de aprender, percebemos também que a sua memória se dilui muito rapidamente, quando não é sustentada por nenhuma solicitação. Bom, uma exemplificação disso é a necessidade da criança em repetir inúmeras vezes o mesmo assunto, não é mesmo? A necessidade de ver o mesmo filme ou desenho várias vezes, dela brincar ou representar o mesmo brinquedo em vários momentos. Por que esse comportamento prevalece? Porque é uma maneira dela sustentar sua memória no período que ela ainda não tem uma comunicação verbal totalmente desenvolvida. Por isso que na primeira infância é muito frequente essa maneira de se comportar com o apoio de um objeto de sua preferência. Bom, quando a criança entra na fase operatória, ou seja, a partir da idade de 7 anos, quando ela precisa ter uma linguagem totalmente desenvolvida, ela não depende mais dessas repetições para sustentar sua memória. Daí a necessidade de estímulos e reforços para a manutenção das informações e de sua consolidação, para tê-las armazenadas na memória de quem aprende. Agora, como avaliar o processo da aprendizagem da criança de forma diagnóstica, formativa e somativa? Quem nunca sentiu um calafrio, uma ansiedade quando sabe que está sendo avaliado, hein? Acredito que se você souber pelo menos como é feita uma avaliação, você poderá se sentir mais preparado para fazê-lo. E essa alteração emocional vai estar o quê? Controlada, não é mesmo? Qualquer antecipação de informação permite a pessoa se preparar para o que está por vir. Seja buscando as informações de forma interna ou buscando na sua memória os conhecimentos já adquiridos, como também de forma externa para acrescentar novas informações em sua estrutura cognitiva. Então, em outro vídeo eu falei sobre a importância do aprendiz em saber no início da sua aprendizagem qual é o conteúdo a ser abordado, porque a partir dessa preparação, ou seja, a partir de qualquer novo conteúdo, é importante o responsável fazer uma avaliação diagnóstica no aprendiz, justamente com o objetivo de fazer uma sondagem de informações que a criança já possui. E essa estratégia de ensino permite o quê? O responsável saber em qual nível de conhecimento a criança tem e saber em que ponto poderá avançar no ensino-aprendizagem. Bom, na maioria das vezes o que se percebe é que o responsável acredita obter o conhecimento total sobre o que está sendo abordado, não é mesmo? E acaba ignorando qualquer informação do aprendiz, como se ninguém mais pudesse acrescentar qualquer informação nova. Mas esse exemplo é clássico, né? Esse exemplo é clássico de um ensino tradicional, mas não estão mais nessa era. Pelo contrário, cada pessoa possui experiência de vida de forma particular, mesmo aqueles na mesma família. Por quê? Porque cada ser humano tem inteligências de níveis diferentes e personalidades diferentes. Bom, quando existe a participação de todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, existe o quê? Um brainstorm de informações que aumenta
uma porcentagem bem maior de aprendizagem. E por isso é melhor uma aprendizagem em grupo, a partir de uma roda de conversa, que em um estudo individualizado fazendo uma pesquisa. Sabe por quê? Porque essa construção de conhecimento permite o aprendiz captar as informações do ponto de vista de outras pessoas, ou seja, sobre várias maneiras de ver o mundo e significados. Quando você faz uma pesquisa sobre uma nova informação, o que acontece é que você fica no mesmo campo de visão e deixa de ter a oportunidade de ver o mundo de outra maneira, a qual você não conhece. Por exemplo, como ver algo que você não enxerga? É a mesma história de olhar, mas não enxergar. Quando você escuta o outro, você dá a oportunidade de desenvolver a habilidade não só de comunicação, mas também social, onde você vai aprender a respeitar a opinião do outro e esperar a sua vez. Então, de forma implícita, o que está se desenvolvendo no aprendiz? É só o conteúdo pré-planejado? Não. Está desenvolvendo também habilidades que vão ser aplicadas no dia a dia, quando este mesmo aprendiz estiver em outro convívio social e saber, por exemplo, fazer uma fila, esperar a sua vez, dar a oportunidade do outro falar também, ter empatia com o próximo. Então, são várias aprendizagens que não se limitam somente ao que foi planejado, mas uma série de aprendizagens significativas que ficam para a vida. Depois de toda uma conversa sobre o conteúdo discutido, o responsável saberá como desenvolver o que planejou? Mas como? Primeiro irá descartar o que o aprendiz já sabe, não é mesmo? Então, no mínimo, ele deverá começar a abordar novas informações a partir do que o aprendiz já sabe, justamente para garantir sua atenção e despertar a curiosidade de que tem mais por vir. E é nesse momento que é solicitado uma pesquisa sobre o assunto para saber o que está acontecendo no mundo na prática. Então, essa pesquisa é uma habilidade que permite ampliar os conhecimentos e perceber qual é a área de interesse de cada aprendiz. Também é uma boa oportunidade de fazer o quê? Essa pesquisa em grupo. Podemos considerar esse processo como uma avaliação formativa, porque o responsável poderá avaliar sua capacidade de aprendizagem através de exemplos concretos de vida, aprender o conteúdo a partir de exemplos de experiências de outras pessoas, ou até mesmo dela quando faz uma experiência, um estudo de campo, uma excursão, uma visita, uma sondagem, não é mesmo? Então, depois desse processo, temos o quê? A avaliação somativa. E o que seria somar? É justamente a oportunidade de apresentar o que pesquisou, experimentou, o que viu e aprendeu na prática e compartilhar todas essas informações em um grupo, verbalizando. E nesse momento, o responsável poderá avaliar o quanto o aprendiz desenvolveu a ideia e o quanto ele conectou as novas informações com as suas anteriores. Então, percebeu como é o processo de aprendizagem significativa da infância para a vida? E nesse vídeo, o que eu falei? Falei muito sobre aprendizagem, não é mesmo? Fazer uma conexão sobre o assunto e responder todas as questões pontuando aqui. Então, sua opinião é muito importante. Então, aqui estão os pontos discutidos. A maneira que sua criança aprende, pela cognição ou condição, a estratégia de aprendizagem da criança, visual, auditivo ou sinestésico, a definição do comportamento da criança através de suas aprendizagens hereditária e ambiental, como o cognitivo da criança se desenvolve durante o processo de aprendizagem, quando saber se a criança não teve uma aprendizagem significativa na sua vida, não é? A aprendizagem adquirida de forma espontânea ou provocada. Um método de ensino-aprendizagem que você percebe que a criança prefere: modelado, socrático, metacognitivo ou autoinstrução. Como avaliar uma aprendizagem de forma diagnóstica, formativa
ou somativa, não é? Então, se você gostaria de saber de algo a mais sobre o tema aprendizagem, escreva aqui nos comentários, combinado? E eu vou adorar responder todos os comentários, combinado? Então, até amanhã, hein? Tchau e obrigado pela atenção, você que chegou até o final do vídeo, ok?